prezados alunos do estágio 4. Estamos aqui novamente para a nossa peça de número 3. Vou ler o enunciado para vocês, nós vamos tratar de uma apelação, vou explicar para vocês, e a parte mais simples eu vou deixar a cargo de vocês aí, que é a estruturação, a montagem em si da nossa petição. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa peça. O enunciado começa assim. Em 26 de fevereiro de 2014, Raquel Santos, primária de bons antecedentes, foi abordada por policial em uma blitz de rotina em seu retorno para casa, após um exaustivo dia de trabalho. Ao descer do carro, os policiais pediram para que ela mostrasse o conteúdo de sua bolsa. Raquel, então, tirou de lá uma sacola, dentro da qual os policiais constataram que haviam 5 gramas de maconha. Ela foi, então, presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, mas o juízo competente concedeu liberdade provisória. Regularmente processada em primeiro grau e havendo o devido laudo toxicológico comprobatório da natureza da substância entorpecente, maconha, Raquel foi condenada pela prática de tráfico de entorpecentes a uma pena de 6 anos de reclusão, sendo que o juiz exasperou a pena base em 1 ano por entender ser mais reprovável a conduta daquele que trafica, mesmo tendo um sustento lícito. O juiz determinou ainda o início do cumprimento da pena em regime fechado ante a previsão contida no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos. A defesa foi intimada da sentença numa segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Como advogada de Raquel, atento tão somente às informações descritas no texto, apresente o recurso cabível à impugnação da decisão, respeitando as formalidades legais e desenvolvimento de matéria fundando as teses defensivas pertinentes. O recurso deve ser datado do último dia cabível para interposição. Em primeiro lugar, gente, eu deixei aqui para vocês de presente toda a fundamentação e estrutura da peça. Aqui, logo de cara, para a gente identificar qual que é a peça que a gente tem que fazer, a gente precisa saber qual que é o momento processual que nós estamos. Olha só, aqui está dizendo que a Raquel, ela foi condenada. Então, isso aqui aconteceu após a condenação. E depois da condenação, ó, Raquel foi condenada, né? Depois da condenação veio a intimação da Raquel para oferecer a peça cabível. Então, isso quer dizer que a primeira fase de jurisdição acabou, né? O juiz sentenciou. Lembra que a gente já fez as 2 peças relacionadas à primeira fase de jurisdição, foi resposta à acusação, depois memoriais finais. Agora, seguindo esse roteirinho, nós vamos fazer uma peça denominada apelação. Quase que fugiu da minha cabeça. Apelação. A apelação, pessoal, está lá no CPP, vamos lá no CPP, Código de Processo Penal, é um recurso bem amplo, né? Ele está no 593, ó. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação, que é o nosso caso, né? Ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, da sentença que condena ou absolve, cabe apelação. Mas olha só um detalhe da apelação. A apelação, como todo recurso, regra dos recursos, ela é feita em 2 peças. Nós vamos ter a petição de interposição, e o prazo é de 5 dias, e as razões de apelação, que o prazo é de mais 8 dias. Qual que é a diferença entre essas 2 peças? A peça de interposição, ela é feita dirigida ao juiz que sentenciou. Então, a gente vai endereçar o juiz que sentenciou, vai dizer que a gente está entrando com apelação, ele vai analisar se é cabível, né, o cabimento, e se está no prazo correto, prazo de 5 dias.
E as razões? As razões, elas são direcionadas ao tribunal. E lá no tribunal, nós vamos alegar tudo que tiver em matéria de defesa, né? Aqui vai materializar o princípio do duplo grau de jurisdição. O tribunal vai reanalisar tudo. Então, a gente, ponto por ponto do que tiver errado aqui na nossa sentença, nós vamos guerrear ponto por ponto e vamos mostrar lá para o tribunal nas razões. Então, a finalidade das razões é dizer para o tribunal que está errada a sentença e explicar as nossas razões, vejam só. E como não podia deixar de ser, né, nessa petição caiu basicamente desclassificação com a consequente anulação e a dosimetria. Vou mostrar para vocês então, né? Olha só, Raquel, minha gente, estava com a quantidade pequenininha de drogas, né? 5 gramas, né? Se eu recordo, né? E aí, 5 gramas não dá para chamar ninguém de traficante, né? Na verdade, ela não é traficante, ela é uma usuária. E o usuário está lá no artigo 28. Veja, é crime ser usuário? Sim, é crime, mas não tem pena. As penas são essas aqui, ó, advertências, são penas restritivas, né, que a gente diz. Eu não tenho uma penalidade de reclusão ou detenção, mas eu tenho algumas restrições de direitos, né? Olha só, então, nesse caso, a primeira coisa que nós temos que analisar é que ela foi condenada pelo crime de tráfico quando deveria ter sido condenada aqui pelo 28, não pelo 33, né? O juiz pesou a mão. E olha só que interessante. Como esse artigo 28 aqui é um artigo que eu nem tenho punição, então a gente pode falar assim, que o usuário, ele não foi descriminalizado, mas ele foi despenalizado, já que eu não tenho pena. Mas ele continua aqui, ó, no capítulo dos crimes. O que acontece com o usuário? Ó, segundo o artigo 42, vai dizer o seguinte, o 42, inciso, cadê ele aqui? Estava agora há pouco aqui. Ai, meu Deus, é o 42 mesmo. Peraí. Não é o 42, é o 48, desculpa, gente. Segundo o artigo 48, olha só, parágrafo 2º, olha só. Procedimento relativo aos processos aqui das drogas, né? Tratando-se da conduta do 28, se não se importará em flagrante, ó, nem tinha que ter flagrante, deve o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou na falta desse, assumir o compromisso de comparecer, lavando-se o termo circunstanciado, providenciando o necessário. O agente de qualquer das condutas do 28, então é essa que eu queria. Salvo se houver concurso, não teve. Olha só, primeira coisa, tinha que ter a desclassificação, então, não se trata de tráfico. Opa, eu coloquei o cabelo bem em cima do microfone. Não se trata de tráfico, mas de uso. E o uso, segundo o artigo 48, em si, parágrafo 1º, eu vou julgar lá no juizado especial. Então, nossa primeira tese, desclassificação e consequente nulidade inteira do processo. Por quê? Porque não foi seguido o rito lá da Lei 9.099 de 95, como está mandando aqui na lei especial. Nós temos um rito especial, então esse rito não foi obedecido. Essa vai ser aqui nossa primeira tese. Mas, como o direito penal é assim, né, não tem como fugir, caso o juiz não seja o entendimento do juiz, caso o juiz não embarque na nossa onda de desclassificação e consequente anulação, a gente vai para o mérito. No mérito, o que a gente vai ter que alegar aqui? Deixa eu ver. Primeira coisa, quanto à dosimetria de pena, na primeira fase, o juiz levou em consideração que ela tinha um trabalho fixo e mesmo assim piorou a vida da menina, né? Aumentou de 1 ano a pena base.
E aqui no artigo 42, nós vamos dizer que o juiz não poderia fazer isso, porque a lei não prevê esse aumento. Olha lá. O juiz, na fixação da pena, considerará com preponderância sobre o artigo 59. Lembra que para a gente fazer a dosimetria, a gente vai usar o artigo 59 na primeira fase, que são as circunstâncias judiciais. Então, está querendo dizer aqui, ó, sobre o artigo 59, vamos preponderar o quê? A natureza, que tipo de droga que é, no caso é só uma maconha, a quantidade da substância, a personalidade, a conduta social do agente. Essas 4 circunstâncias vão preponderar, ou seja, elas vão estar acima das do artigo 59 do Código Penal. E não existe aqui nada que fale que piora a vida da menina por ela ter trabalho fixo e mesmo assim está traficando. Então, a gente vai dizer que o juiz não pode aumentar, tendo em vista que não existe fundamentação concreta. O que mais? Isso aqui é sobre a pena base que aumentou, né? Depois, lá no artigo 33, ainda considerando que o juiz condenou pelo tráfico, a gente precisa pedir a redução do parágrafo 4º. A gente vai chamar de tráfico privilegiado. E houve uma recente decisão, que está aqui, ó, na resolução 5, né? Que tirou a vedação sobre pena restritiva de direitos. Nós vamos pedir isso também. Mas olha como é o nome disso? Redução, desculpa. Lembra que sempre que vier uma fração, ela vai incidir lá na terceira fase da dosimetria de pena. E olha o que está dizendo aqui. Nos delitos definidos no parágrafo 1º desse artigo, que é o crime de tráfico, né? As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, uma redução boa, né? Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. Então, é o caso da Raquel, né? Ela primária de bons antecedentes. Então, a gente, considerando que ela foi condenada por tráfico, a gente ia dizer assim, olha, na primeira fase da dosimetria, não poderia ter subido a pena, e ela também faz jus a essa redução. Tudo isso a gente diria para o tribunal, nas nossas razões. Considerando isso, ó, se o tráfico tem a pena mínima de 5 anos, se eu reduzo de 2/3, vai para 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, eu tenho regime inicial aberto. Como que eu sei isso, professor? Vamos lá no nosso Código Penal, no artigo 33, vai ter uma tabelinha. Vamos lá. No artigo 33, um pouquinho para baixo, olha lá. O condenado não... Então, ó, 33, parágrafo 2º, C. O condenado não reincidente, que é o caso da Raquel, cuja pena seja inferior a 4, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Então, olha só. Condenou com a redução, sem a pena base aumentada, né? Condenou com a redução, foi para 1 e 8. Dessa forma, já caberia regime inicial, que aberto, porque é menos de 4. Por fim, olha só, vejam aqui que eu deixei para vocês, né? Que segundo aqui, essa resolução 5, é porque o STF já tinha determinado que não é possível o legislador vedar a conversão restritiva, porque isso aqui, quem tem que fazer é o juiz. Então, ele mandou lá para o Senado, e o Senado, por resolução, retirou essa parte do código. Então, ao contrário senso, é permitido sim a restritiva. O que é restritiva, professora? Restritiva é um benefício dado ao réu que, se for crime doloso, menos de 4 anos, e ele tiver bons antecedentes, o crime não for com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível converter em restritivo. E culposo? Qualquer quantidade de pena.
Ó, que maravilha. Qualquer coisa, gente, é melhor do que ir preso, não é assim? Então, vamos pensar que a gente precisa analisar. E aí, eu já deixei para vocês aqui no material de apoio, ó, aqui do ladinho, tudo que a gente precisa analisar para estruturar a nossa peça, ó. Aqui, essa parte de cima é importante. Qual que é a ação penal, se cabe suspensão, se não cabe. Tudo isso a gente tem que analisar, porque a OAB sempre pede para a gente analisar isso. Então, olha só. Cadê a história das restritivas? Está aqui no 44. Aqui. 44, inciso 1º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem, desde quando? Aplicada a privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ó, quanto à tese subsidiária, que ela é traficante, nós vamos falar que a pena base está errada, porque o juiz aumentou de 1 ano, não deu a redução que ela merecia, o regime inicial tem que ser aberto e, com base no 44 primeiro, ainda tenho que converter essa privativa de liberdade em restritiva de direitos. Aí vamos escolher aqui, né, vamos dizer que as restritivas estão no rol do artigo 43 e que ela faz jus, né, porque ela é primária de bons antecedentes. Aí, nesse caso, seria uma condenação, ó, belezinha para nossa cliente, pessoal. Então, essa aqui é a apelação. O que eu tenho que lembrar, então, da apelação? É um recurso. Então, o recurso, ele tem que subir para o tribunal. O tribunal, ele só vai receber esse recurso aqui se tiver no prazo correto. A gente já viu que a apelação é um recurso que deve ser interposto no prazo de 5 dias. Então, como que eu vejo aqui, né? Ó, defesa foi intimada na segunda, dia 13 de outubro. Então, eu conto terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo vai cair no sábado, né? Então, não pode, tem que ser na segunda. Então, vamos lá. Terça é 14, 15, 16, 17, 18, 19, dia 20. Então, vai ser o nosso prazo do recurso, né? Eu postergo, como caiu no sábado, eu postergo para o primeiro dia útil. Então, vamos fazer essa petiçãozinha aí, pessoal. Manuscrita, conforme a gente combinou no estágio, que vai ser o mais parecido possível. Tentem fazer. Deixei aqui todas as teses para vocês analisarem, lerem. Coloquei na forma de premissa para vocês começarem a analisar, que a gente nunca transcreve artigo. Mas a gente vai colocar lá, premissa maior a lei, premissa menor, o caso concreto, conclusão, um ao outro. Belezinha, pessoal? Então, havendo dúvidas que eu possa ajudar vocês, mande um zap para mim por escrito, e aí eu respondo vocês assim que tiver lá na hora do plantão, que é de segunda a quinta, das 14 às 17 horas. Tá, pessoal? Só para vocês não ficarem ansiosos, mas eu, tendo tempo, eu respondo antes para vocês, sem problema nenhum, tá bom? Estou aqui para ajudar. Um beijo para todo mundo, ótimos estudos para vocês. Até nosso próximo contato. E por fim, pessoal, não menos importante, tá toda a nossa, os estágios estão todos lá. Eu já coloquei todas as peças lá, é só vocês começarem a fazer. Já tá tudo lá para vocês, tá bom? Quiser entregar antes, fiquem à vontade. Beijo, mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Tchau!